Espaço reservado à Igreja Católica. Agora na Novo Tempo FM, a Santa Missa diretamente da Igreja Matriz de Parambu. Da Santa Missa. José Carlos Moura, 10 meses de falecimento. Jesus deu livremente a vida por nós e manifesta sua ternura e cuidado por todos que o seguem. Filhas e filhos de Deus, reunidos para celebrar, estamos em diálogo comunitário com o Cristo ressuscitado. Ele é o pastor que nos fala e nos conduz. Nossa prece pelas vocações sacerdotais e religiosas e por todos os vocacionados ao serviço da comunidade. Iniciemos a Santa Missa cantando. Superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se envolveu de tornar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu ficou, Jesus ressuscitou. Fazer o céu, cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao povo de Deus que está nos assistindo através do programa da rádio. Que Deus nos conceda as graças necessárias para viver com santidade esta semana que está começando hoje. Coloquem água perto do rádio, que hoje o Aldevandes não vai me deixar esquecer. Semana passada eu esqueci. Eles pediram lá na Serra. Então hoje eu não vou esquecer, porque ele vai me lembrar. Pode colocarem, que eu dou a bênção no final da missa na água, que o povo de Deus gosta de ter em casa e aspergir na sua casa. São os sacramentais que a igreja nos permite a fazer através da rádio e da televisão. Filhos de Deus, não sei porquê, e sem muitas explicações, às vezes os nossos corações são invadidos, eu não vou dizer por uma nuvem que é muito pesada, mas por uma névoa escura, não totalmente, porque a gente vislumbra o amor de Deus no fim do túnel, mas cinza, pelo menos cinza, e aí turva um pouquinho a nossa razão. É preciso nessa hora
buscar dentro das palavras de Deus, e aí dar uma ligadinha para os amigos, conversar com uma pessoa de fé e de credibilidade. São os anjos que nesta hora, a gente com as asas frágeis de voar, eles nos carregam nos braços e voam conosco. E a gente sempre tem anjos na vida. Deus concede essa graça aos irmãos e às irmãs, para ter sempre alguém para nos auxiliar nesses momentos de solidão. E aí, nessa hora, você procura ver a face de Deus no quase terror da nossa existência. Creio que nessa condição particular, todos nós, filhos e filhas de Deus, em algum momento da vida, já nos defrontamos com essa nossa parte humana. Aí é preciso pedir o Espírito Santo para nos iluminar, para nesta hora discernir entre o bem e a não prática de um mal conosco mesmo, através do pecado venial. Peçamos ao Espírito Santo que nesse início de missa, nessa introdução que eu gosto de fazer, infunda no nosso coração o amor de Deus e a serenidade para viver essa semana com tranquilidade e equilíbrio e vencer as batalhas que a vida nos imporão durante toda essa semana até o próximo domingo. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, toca em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Santo, vinde, toca em mim, vem me curar, vem me libertar meu coração de toda opressão, vem me transformar, vem me incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. O mal tem muitas faces. E às vezes essas faces são disfarçadas de bem. Às vezes o mal tem um rosto tão bonito, tão angelical, uma voz suave, e nos fala palavras às vezes tão bonitas que nós juramos que são palavras acertadas. Mas é o mal, porque o mal é fruto das artimanhas do pai da mentira e do engano. É preciso reconhecer quais são os laços do mal que nos prendem. E pasmem, o mal é disfarçado de bem, diferentemente para cada um, porque o prato que apetece o estômago de cada um é muito particular. O anjo da nossa guarda, nesta hora, nos defende do mal. Cada um de nós temos um anjo. Cada um de nós foi dado a graça de um anjo caminhar ao nosso lado, nos defendendo e nos
ensinando como agir na vida. Rezem comigo a esse anjo agora no início da missa. Você que está em casa também, faça a mesma coisa, ensine seus filhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. É esse anjo que dá o discernimento necessário para que a gente na vida procure acertar mais do que errar. Sem contar, além desses anjos, tem São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, que chefiam as miríades e miríades de legiões celestiais que nos defendem do mal. Rezem sempre aos anjos. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembanhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixe que os inimigos se ameaçam sobre de nós. Senhor, põe teus anjos. Senhor, põe teus anjos aqui. Lembre agora daquela pessoa que está lá na sua casa, ou que é teu vizinho, ou que é teu amigo, ou que é teu parente, que você precisa orar por esta pessoa, para que esta pessoa tenha uma audiência particular com Deus. Pede aos anjos do Senhor que interceda por essa pessoa. Pensa nela agora. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Com a espada desembanhada. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixe que o inimigo estabeleça zombie de nós. Abre, Senhor, com teus anjos. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Que Deus nos conceda a proteção dos anjos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitas todas as coisas, inclusive nós, os homens e mulheres, sua imagem e semelhança. Aleluia! Além das intenções do povo de Deus, vamos celebrar também por Francisco Alves de Oliveira, que partiu para a eternidade há 5 anos. Os seus parentes e amigos aqui presentes rezam por ele nessa Santa Missa. Reconhecemos nossos pecados para celebrar dignamente os santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Perdão, Senhor, eu me afastei de ti, por ter negado ajuda ao necessitado. Perdão, Senhor, perdão, por ter fechado
sou grande amiga, omissão. Perdão, Senhor, perdão, Jesus, perdão para o mundo, perdão para mim, perdão para quem fechou seu coração. Tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória in excelsis Deum. Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra, vós que está junto do Pai, como o nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Vós sois benditos, sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai do esplendor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzindo a comunhão das alegrias do céu, para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em Cristo ressuscitado, nosso bom pastor, encontramos a salvação por meio dele. Deus demonstrou o amor com que trata cada um de nós. Escutemos a sua voz que nos fala nesta liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação,
pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouviste e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrar. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados de Filho de Deus. E nós somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabendo que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Filhos e filhas de Deus que estão presentes aqui na Igreja Matriz de São Pedro, e os filhos de Deus que nos escutam através da rádio. Esse quarto domingo da Páscoa, a igreja do mundo inteiro dedica às vocações específicas. No comentário já se falava sobre isso, também os comentários de cada leitura e as missas que nós assistimos hoje, seja ao vivo ou pela televisão, com suas motivações especiais, mas traziam a motivação universal, que é a oração os chamados, a vocação específica religiosa. Aí entram os sacerdotes, as religiosas e os religiosos, e também os ministérios ordenados, diácono, leitores, acólitos, ministros da Eucaristia, que são instituídos, não com sacramentos da ordem, como o diaconato e o presbiterato, mas como ministros extraordinários para funções específicas na Santa Igreja. E preparando esse quarto domingo da Páscoa, que a igreja tira para rezar, para pedir os filhos de Deus no mundo todo que rezem por esses vocacionados e vocacionadas, chamadas essas funções específicas na igreja, a igreja preparou desde a semana passada, desde o último domingo, a partir de segunda-feira já começou a gente acompanhar através das palavras de São João, das letras inspiradas pelo Espírito Santo a São João, o chamado Sermão do Pão da Vida, porque é exatamente nesse sermão que está sintetizado a missão do Senhor Jesus como o bom pastor. E não poderíamos deixar de falar do bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, sem colocar em relevo exatamente o profetismo que está ligado à função daqueles que têm essa função tão peculiar e, portanto, tão difícil de conduzir as consciências, que ninguém se sinta demasiado envaidecido com isso, mas é uma das funções mais importantes na sociedade, se assim sempre foi, porque é exatamente aqueles que são os condutores, de primeiro se chamava cura de alma. Curar a gente sabe, né?
é alguém que está doente, está ferido e precisa ser cicatrizado essa ferida. De primeiro se chamava cura de alma, os curas. Por isso a gente chama São João Maria Vianney de o cura de Ars, porque ele era sacerdote da paróquia de Ars, na França, uma cidadezinha francesa, naquele tempo um povoado. Hoje está uma cidadezinha exatamente por conta da peregrinação à visita onde viveu São João Maria Vianney, o patrono, o santo de referência dos sacerdotes. Ele é patrono de todos os padres, assim como santo, o protomártir. Qual é o patrono dos diáconos? Isso, é o patrono dos diáconos, João Maria Vianney, é o patrono dos sacerdotes. Obrigado, é bom ter diácono, tá vendo? Muito bem. Então, falava eu do profetismo. E aí uma coisa se liga a outra, filho de Deus, porque o profetismo, ele sempre esteve ligado ao martírio. E a gente viu nessa leitura, Jesus falando do mercenário, que o mercenário não é o pastor, ele se disfarça de pastor, mas ele é um mercenário. Ele está interessado só em dividendos que as ovelhas possam lhe dar. Mas na hora que o lobo chega, ele foge e deixa o rebanho todo à disposição do lobo. Ele não é um pastor, mas ele é um enganador do povo. Jesus faz uma analogia direta aos maus pastores. Ele é o verdadeiro pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso a gente vê nesse encerramento desse discurso de Jesus narrado por São João. Como o profetismo está muito ligado, como o pastoreio está muito ligado ao profetismo, os pastores também ao longo da história foram tentados, e são tentados. No início da missa, na introdução que eu fiz, eu falava de rostos angelicais e palavras doces que se disfarçam à vez de um mal. O veneno tem cor linda, geralmente. E tem também veneno mesmo, mas o veneno mesmo tem cor muito bonita e cheiro muito atraente, porque senão não envenenaria ninguém. Que diga os venenos clássicos dos filmes de época, né? Sempre aquele vidro muito bonito com licor róseo ou verde, da cor de esmeralda, ou roxo, quase cor de ônix, aquela pedra bonita, e é um veneno. Então o pastoreio, o pastor, ele é assaltado pela presença do mal nas enganações. Ele tem que saber discernir entre uma coisa e outra coisa, para poder não ser injusto com alguns dos seus rebanhos. É muito difícil. A dificuldade maior, creio eu, que de um rapaz, quando se decide a seguir a Jesus e vai chegando perto da ordenação, pelo menos eu creio sinceramente que assim é com todos, é exatamente a pergunta. E o Papa Francisco respondeu essa pergunta dentro do avião, quando aquele repórter perguntou. Estava vendo esses dias agora a reportagem, está no YouTube, toda a reportagem que ele deu no avião vindo para o Brasil, é um repórter da Globo, e ele dizia, o repórter perguntava: o senhor se acha digno de ser Papa? Ele dizia: não, ser Papa é uma consequência do meu ministério como sacerdote. Aí o repórter dizia: e como padre, como sacerdote? Ele disse: não, até hoje eu me pergunto, será que eu sou digno? Tenho certeza que não. Deus foi que foi muito bom comigo. Essa resposta do Papa Francisco é bem peculiar. Eu com certeza perguntasse a seu Manuel se ele se acha digno de ser diácono, ele diria também que não. A bondade de Deus que fez com que ele fosse diácono. Que isso é a minha resposta. Isso não é falsa modéstia, absolutamente. É porque é uma grandeza tão grande que é colocado aos ombros dos homens chamados e das mulheres chamadas a seguir Jesus mais estreitamente. Uma monja, a minha sobrinha é monja franciscana concepcionista, no mosteiro das Irmãs Concepcionistas, lá em Fortaleza. Há 14 anos ela é monja.
E uma coisa que eu perguntava a ela no início, ainda quando ela já era noviça, mas já tinha votos, hoje já tem votos perpétuos, eu dizia para ela: irmã, que ela é minha sobrinha, quando entra lá, muda o nome dela era Meire, hoje em dia o nome dela é Irmã Felicidade da Conceição. Então eu perguntava: minha irmã Felicidade, você se acha, como é que você se acha como monja? Ela dizia: talvez as mais pecadoras das filhas de Deus, porque agora eu me confronto com Deus como verdadeiramente Ele é, na clausura e na oração. E eu me confronto também com as minhas inclinações para o mal, que agora são mais aparentes. Essa resposta da minha sobrinha como monja é exatamente a resposta das mulheres consagradas que são chamadas a viver mais de perto a nosso Senhor Jesus, viver mais de perto com os laços mais estreitos a nosso Senhor Jesus Cristo. Falava eu também das nossas vaidades particulares, que Deus nunca nos deixe cair sobre ela, e propostas de lucros e de amizades com dividendos por trás dessas amizades. Meu Deus, quantas! Então é preciso a gente ser simples e prudente, simples como os pombos e prudente como as serpentes, a palavra pede que seja, para que a gente não caia em tentação na nossa humanidade e deixe se sobrepujar por falsas promessas e presentes valiosos, mas que por trás são taças de venenos. Só para falar a dificuldade do pastor. Então peço encarecidamente que cada filho e filha de Deus que está hoje aqui, nos escuta através da rádio, rezem pelo vosso vigário, o Padre Márcio, que conduz essa igreja já há 5 anos e conduzirá até quando Deus quiser. Rezem pelo seu bispo diocesano, nosso atual bispo, Dom Ailton, para que Jesus dê forças, para que ele possa com sabedoria guiar esse rebanho do povo de Deus que está presente na nossa diocese de Crateús. Rezem pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus dê a ele a coragem necessária para fazer as mudanças necessárias para o bem da igreja e força de espírito para nos ajudar a crescer na fé e confirmar todos nós como seguidores e seguidoras de Jesus. E rezem pelas religiosas, as nossas irmãs, a nossa diocese de Crateús tem várias, aqui nós estivemos irmãs até outro dia, e se for da vontade de Deus, um dia teremos de novo. Rezem por as irmãs, e dentro dessas orações, dessas já chamadas e chamados, que sejam confirmados cada dia a sua vocação, rezem também pelas famílias, para que com generosidade, coloquem à disposição da Santa Mãe Igreja, filhos e filhas, para servir a Jesus nessa tão difícil, mas tão santa missão que é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueça nunca que por trás do corpo físico aparente da igreja, existe o corpo místico da igreja, que como sangue oculto no corpo irriga as veias e dá vigor à vida, eles e elas, na obscuridade para o mundo e na clareza para Deus da sua oração, dá força e vigor a todos nós caminhar, que são exatamente os monges e as monjas, as ordens religiosas, as congregações religiosas, os institutos religiosos de vida contemplativa, que trancados nas celas dos seus mosteiros, homens e mulheres, como velas acesas no altar, consomem sua vida na oração pela santificação do mundo e pela perseverança de nós, igreja militante, que estamos na ação com o povo de Deus. O Papa, desculpem, eu me lembrei da minha sobrinha, no dia que ela entrou lá no mosteiro. O Papa João Paulo II disse, num documento direcionado aos religiosos e religiosas, que a igreja não sobreviveria às tempestades da vida sem a oração dos contemplativos e das contemplativas. E é certeza, meus irmãos, é certeza. Você pensar no monge cartucho, um rapaz que deixa sua casa, sua família, ingressa na cartucha
e nunca mais os seus pais têm contato nenhum com ele, e nem ele contato com o mundo externo. E quando ele morre, ele é enterrado dentro do mosteiro, num cemitério sem cruz e sem nome, apenas uma estrela no claustro do mosteiro dizendo: um monge cartucho, e a data da morte, que é o nascimento para o céu. Já pensou? E quantos homens não vivem nessa solidão? Eu mesmo tive no mosteiro, lá em em Santa Maria. Meu Deus, que coisa, que coisa. Os cartuchos, também os monges beneditinos, os cistercienses, os mercedários, os dominicanos, a parte contemplativa dos dominicanos, os agostinianos recolhidos, ou recolhidos, como queiram falar, os carmelitas descalços, são tudo homens de vida contemplativa estreita. Os trapistas, os grandes trapistas, quantos santos não tem, e quantos mosteiros espalhados pelo Brasil. São mosteiros de homens consagrados à oração, trancados nos seus mosteiros. As irmãs carmelitas descalças, irmãs clarissas, as monjas clarissas, as monjas franciscanas concepcionistas, como eu falei no início, as monjas agostinianas, que Santa Rita de Cássia era uma delas, e por aí vai, são muitas, me fala agora na memória. Então são essas mulheres e esses homens que, como disse, como sangue que corre nas veias vitais para a vida, mas não é visto externamente, irrigam a nossa igreja com a oração deles e com a vigília, dia e noite, diante de Deus. E não esqueça disso, toda hora, em qualquer lugar do mundo, de dia e de noite, existe centenas de monges e monjas diante do Santíssimo Sacramento, rezando por todos nós católicos, porque no mosteiro contemplativo é 24 horas o Santíssimo Sacramento exposto, e um monge e uma monja em oração de joelho diante do Santíssimo Sacramento. Muitas vezes o povo de Deus não conhece essa realidade que eu estou falando. E estou falando porque é no dia dedicado aos consagrados e consagradas. Então, meus irmãos, que Deus seja louvado na nossa igreja e mais louvado ainda na oração de todos nós, consagrados e consagrados, chamada a missão específica para a construção do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos os nossos pedidos ao Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos: protegei e fortalecei, Senhor, o vosso povo. Protegei e fortalecei, Senhor, o vosso povo. Jesus, pedra angular da igreja, acompanhai e sustentai as vossas vocações sacerdotais e todos os que se dedicam a algum serviço na comunidade, vos pedimos. Protegei e fortalecei, Senhor, o vosso povo. Jesus, bom pastor, que cuidais com carinho dos religiosos e religiosas, abençoai este ano da vida consagrada
convocado pelo Papa Francisco, vos pedimos. Protegei e fortalecei, Senhor, vosso povo. Jesus, bom pastor, que deste a vida pelas ovelhas, levai os governantes a promover a dignidade das pessoas mais necessitadas, vos pedimos. Protegei e fortalecei, Senhor, o vosso povo. Jesus, bom pastor, que nos conheceis a cada um, fazei que os pais, amém, conheçam e acompanhem seus filhos, vos pedimos. Protegei e fortalecei, Senhor, o vosso povo. Jesus, que tendes outras ovelhas para reunir ao rebanho, iluminai nossa comunidade na busca dos que se desviaram do caminho de Deus. Vos pedimos. Protegei e fortalecei, Senhor, o vosso povo. Peçamos pelas nossas catequistas, que com a sua disponibilidade e generosidade ensinam as crianças, os filhos e filhas dos nossos paroquianos, nossos catequistas e as nossas catequistas. Peçamos também pelos coordenadores das comunidades, aqueles que levam à frente o mês inteiro celebrando, visitando e fazendo a fé de Deus viva no meio do povo de Deus das comunidades. Peçamos pelos grupos, os movimentos e as pastorais da nossa igreja, que tem o povo de Deus à frente, conduzindo esse trabalho missionário bonito na nossa paróquia. Peçamos pelo nosso diácono, que Deus concedeu a graça de termos não é nem consagrado, ele é ordenado com o primeiro grau da ordem, para ajudar na construção de uma igreja mais fraterna, mais solidária e mais justa. Peçamos por todos aqueles que com seus pecúlios particulares, isso é uma vocação, meus irmãos, fazem com que esta casa funcione. Tudo isso aqui é um milagre. Tudo isso que nós estamos vendo é exatamente a generosidade do povo de Deus através do seu dízimo, que fazem com que nós tenhamos esta casa e as demais casas funcionando. Então peçamos ao bom Deus por todos esses irmãos e irmãs que nos ajudam a construir um reino de Deus com nossa fragilidade, com nossas quedas, mas um já acontecido na história da nossa paróquia de Parambu. Tudo isso vos pedimos por intercessão da Divina Virgem Maria e de São Pedro, nosso padroeiro. Amém. Amém. Sentados, cantemos a preparação para o nosso ofertório. Sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas,
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que sempre nos alegremos por os mistérios da Santa Páscoa, para que ela nos renove constantemente na nossa fé e seja uma fonte eterna de alegria no ressuscitado, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre e em todo lugar. Deus eterno, Pai todo-poderoso, palavra viva, eterna, que se encarnou neste mundo, no seio da Virgem Maria. Mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, o nosso reconhecimento como homens e mulheres, nesta vida transitória, nos enriquece com a imortalidade da vossa ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Oferenda, ó Senhor. Dando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Respondamos com o diálogo da Assembleia e do Ministério de Música, cantado como de costume. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida eterna e cálice da salvação, e nós vos agradecemos, porque nos tornastes dignos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que nos faz presente no mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Ailton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Francisco Alves de Oliveira e Micael Moreira Feitosa, que chamaste deste mundo a vossa presença, conceder que eles tenham participado da morte de Cristo pelo seu batismo, eles participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Repita. Concedei e contemplai a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, e todo que neste mundo vos servira, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do
Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso que estás no céu, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Hoje, de uma forma especial, é dia dedicado aos religiosos e religiosas. Vamos nos confraternizar como chamados à vocação cristã e à vocação de seguidores de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros com a paz de Cristo. Um abraço de paz, um abraço de mão, um abraço que vai alegrar seu coração. Um abraço de paz, um abraço de mão, um abraço que vai alegrar seu coração. Paz para você, paz para nós, paz para o mundo, rosa e melancolia, nós vamos levar a paz. Paz para você, paz para nós, paz para o mundo, rosa e melancolia, nós vamos levar a paz. Um abraço de
Felizes somos nós, os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida é comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partir o pão, disse isto é meu corpo, por vós selado, tomai e comer. O pão da vida, comunhão,
se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Velai-nos, ó Deus, com solicitude, o bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo vosso sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sentados para os avisos da comunidade. A equipe de coordenação do bairro Beleza avisa que terça-feira, após a Santa Missa, haverá reunião para planejamento do mês de maio. O Padre Márcio convida as pastorais e a comunidade aqui presente para participarem do planejamento para a festa de São Pedro, quinta-feira, às 19h na Casa Paroquial. Convido também a todos aqui presentes para participarem sexta-feira da Santa Missa, às 19h, abertura do mês de maio, mês de Maria, Nossa Mãe. Então, estejam todos convidados. E também gostaríamos de parabenizar os aniversariantes da semana, em especial ao Padre Márcio, nosso pároco, e peço para que todos nós possamos rezar uma Ave Maria, pela sua vida e pela sua missão de sacerdote. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Só mais um aviso, o Helbinho pediu para avisar aqui a todos os guardas de Nossa Senhora que quarta-feira haverá uma reunião na Casa Paroquial. Segunda-feira, amanhã. Segunda-feira, às 8h da noite, na Casa Paroquial. Obrigado. Muito bem, então agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo por mais uma missa celebrada, que é uma grande graça. Agradecendo ao povo de Deus que rezaram conosco. Também os nossos pêsames e o respeito pela dor das famílias de Micael Moreira Feitosa e Francisco Alves de Oliveira, porque também nós celebramos essa Santa Missa na intenção. Agradecendo aos leitores, nosso Ministério de Leitores, Ministério de Música, a todos os músicos, os que cantaram. Agradecendo de uma forma muito especial ao nosso diácono, o seu Manuel, que esteve sempre conosco, os ministros da Eucaristia e também os nossos coroinhas. Muito obrigado, são vocês que nos ajudaram a celebrar esta Santa Missa. E agora, já ia me esquecendo, obrigado ao Devandes, não me deixou, e também o Riquel, não me deixou esquecer. Façamos a bênção sobre a água, que o povo de Deus aí nos escuta, com um agradecimento muito especial à rádio Novo Tempo FM, com os profissionais que lá trabalham, com a direção e os coordenadores, que nos dão a graça de entrar nos lares dos nossos paroquianos todos os domingos. A Novo Tempo FM, falei certo? Novo Tempo FM, muito obrigado com todos os seus funcionários e com a sua direção. Muito obrigado. Façamos a bênção. Ó Deus de bondade, a quem sobe os vossos louvores, pelos poderes a nós constituído, pela Santa Igreja e pelo ministério sacerdotal, nós vos pedimos a tua bênção e a força do teu Espírito sobre esta água, que o teu povo, como devoção, coloca diante de vós, para que possa ser usado, não como um remédio, mas sim como uma prova da fé que temos em vós. Na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas e dava o poder de santificar.
Nós fomos santificados pelas águas do batismo. E a água que tudo cura e tudo lava, lave também os ambientes, as pessoas e os objetos que esta água tocar. E a tua graça salvadora e santificadora cure as feridas da alma e do corpo de cada um e de cada uma, especialmente dos que mais precisarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, vamos terminar a Santa Missa. Parabéns ao Padre Márcio, que Deus lhe dê força, coragem e serenidade para tocar o rebanho do povo de Deus. A ele, meus parabéns. E eu não dou presente, nem dou parabéns a quase ninguém, nem minha mãe. O meu presente e os meus parabéns é o dia a dia, ele sabe disso. A nossa amizade, o nosso companheirismo, a nossa condição de irmãos no sacerdócio, e não só no sacerdócio, mas na vida particular, é que constrói o presente que ele me dá todo dia e que eu dou a ele todo dia. Deus me concedeu a graça, como eu já disse, de desde 1988 nós construirmos uma história junto. É impressionante. Deus sempre está nos conduzindo um do lado do outro nessa trajetória da vida. Bem mais velho do que ele, eu com 55 anos, ele com 30 e poucos anos, mas eu conheci um menino de 14 anos, 15 anos no seminário de Crato. Eu já franciscano, já fazendo filosofia, via ele no seminário de Crato. Da altura dessa cruz, dessa grossura, bem magrinho e bem alto, branco. Hoje ele está preto, era branco que só, mas já com aquela mesma cara, com essa mesma alegria, esse coração aberto, um homem do coração transparente, um homem aberto mesmo. Padre Márcio é um homem muito simples, muito aberto, até demais. Às vezes eu digo, homem, você podia colocar isso aí, senão eu não gosto dessas coisas. A gente vai se conduzindo junto. A ele meus parabéns, meu carinho, meu respeito e a minha gratidão sacerdotal. A senhora também, na quinta-feira, todos os parabéns para a senhora. Pronto, para todos os parabéns para a Dona Maria na quinta-feira, viu? Que Deus te dê muita saúde e muita força. Amém? Tá bom, vamos embora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Divina Virgem Maria e de São Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana, com muita paz na família, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.